Mês da Bíblia 2020, livro do Deuteronômio. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. E hoje a palavra que nós vamos tratar é ouve, ouvir. Então, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. É aquele tão conhecido Shema Israel. Ouve, ó Israel. O Deuteronômio, entre outras coisas, é um conjunto de mandamentos. Então, a palavra que a gente esperaria escutar muitas vezes no Deuteronômio seria obedecer. No entanto, não existe um verbo hebraico no hebraico bíblico, que signifique obedecer. Então, o que tem nesse lugar de obedecer? A palavra que o Deuteronômio usa é bem diferente, ou seja, Shema, ouve, ouvir. A palavra ouvir. Então, o verbo ouvir é um termo-chave no livro. Aparece uma ou outra forma cerca de 92 vezes. Então, vocês vejam o tamanho da importância. Aqui temos o primeiro versículo, onde aparece a palavra, não é o primeiro talvez, mas é aqui onde aparece 2 vezes a palavra ouvir. Aproxima-te para ouvir tudo o que o Senhor nosso Deus vai dizer. Tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te falar. Nós ouviremos e poremos em prática. Aqui é o povo dizendo a Moisés, né? Aproxima-te, você vai ouvir, depois você vai nos dizer o que o Senhor nos disse. Nós vamos ouvir e nós vamos obedecer. Então, qual é o seu significado realmente? Ouvir. Ouvir pode ter o sentido de prestar atenção concentrada. Vejam, por exemplo, nesses 2 versículos aqui. Cala-te, ó Israel, e ouve. Ou seja, preste atenção. Depois, no capítulo 12, ouve com atenção para pôres em prática. Então, ouvir atentamente, concentradamente. Depois nós temos ouvir como ouvir mesmo, de eu ouvi alguma coisa, ouvi um ruído, por exemplo. Aqui nós temos 2 versículos. O Senhor me disse, reúne-me o povo para que eu os faça ouvir minhas palavras e aprendam a temer-me. Depois outro versículo, eu ouvi as palavras deste povo que eles te disseram. Em tudo falaram bem, ou seja, eu ouvi. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática. No sentido do ouvir, que provavelmente também tem outros significados aqui, mas a gente pegou o sentido mais simples. Aqui, ouvir como levar em consideração. Então, não façais exceção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande, Deuteronômio 1. Então, ouvir aqui no sentido de levar em consideração. O juiz não deve fazer acepção de pessoas, dizendo que pelo pequeno ou pelo grande. Ele tem que ouvir tanto um, ou levar em consideração tanto um como o outro. E depois em 11, 13, que diz, e se diligentemente ouvires os meus mandamentos. Ou seja, se vocês colocarem realmente, levarem em consideração os meus mandamentos. Também pode sentir o sentido de obedecer aqui. Mas a palavra não é obedecer, a palavra é ouvir. Depois, mais outros 2 versículos, no sentido de levar em consideração. Se ouvires essas normas e as puseres em prática, o Senhor teu Deus também te manterá a aliança e o amor que ele jurou aos teus pais. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Então, se levares em consideração, se obedeceres, o Senhor teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. Então, vocês vão levar em consideração essa outra pessoa, ouvir, né? Obedecer. Depois, no sentido também, ouvir como entender, compreender. Por exemplo, guarda silêncio e ouve, ou seja, entenda, ó Israel, compreenda. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Depois também no sentido de responder em ação. Aqui nós temos uma frase de Gênesis que pega bem esse sentido, né? Abraão ouviu o que Sara disse. E a tradução é: Abraão fez o que Sara disse. Então é responder em ação.
fazer. Outro versículo: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não ouve a voz do teu pai e de tua mãe. Então, aqui no sentido de que não faz o que o seu pai e a sua mãe dizem. Então, na realidade, Shema é intraduzível, no sentido de que não tem um só significado, né, concreto, assim, como nós temos em ouvir no português. Então, ele faz parte de uma cultura do ouvido, né? Então, se você ouve e você sabe que ouvindo é porque você já está colocando na prática, já está tentando vivenciar aquilo. Então, a existência do verbo ouvir e a ausência do verbo obedecer nos dizem que o Israel bíblico, apesar de seu intenso foco nos mandamentos divinos, não é uma fé que valoriza a obediência cega, impensada, inquestionável. Não, ele coloca o ouvir para que as pessoas sejam responsáveis por aquilo que vão fazer e optar, né? Portanto, uma sociedade baseada no ouvir será justa, compassiva, generosa, porque vai fazer a vontade de Deus, né? Por exemplo, todos devem descansar um dia na semana. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O sétimo, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Então, cumprir esse mandamento não é só simplesmente porque é importante descansar um dia da semana, mas que isso traz, então, uma maneira justa de viver. Todos merecem o descanso. Aqui não importa quem, todos merecem o descanso, inclusive os animais. Depois, a cada 7 anos, as dívidas devem ser canceladas, né? A cada 7 anos farás remissão. O que significa? Eis o que significa esta remissão. Todo credor que tinha emprestado alguma coisa a seu próximo remeterá o que havia emprestado. Não explorará seu próximo nem seu irmão. É uma sociedade que quer ser justa, que deve ser justa. Os pobres sem terra não devem ficar sem comida. Então, quando estiveres ceifando a colheita do teu campo e esqueceres um feixe, não voltes para pegá-lo. Ele é do estrangeiro, do órfão e da viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todo o trabalho das tuas mãos. Então, esse ouvir aqui significa, especialmente, colocar em prática os mandamentos para que ele possa trazer e construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais compassiva, mais generosa. Portanto, quando Deus nos ordena fazer certas coisas e a nos abster de outras no Deuteronômio, não é porque sua vontade é arbitrária, mas porque ele se importa com a dignidade da pessoa humana como sua imagem. Então, somos imagem de Deus. Então, nesse sentido, os sábios refletiram muito e chegaram a muitas conclusões, inclusive nesse sentido de colocar leis que façam com que as pessoas vivam bem em sociedade. Pois o que ele, o Senhor, né, ordena que você faça não é irracional ou arbitrário, mas para o seu bem-estar e para o bem-estar do seu povo e, finalmente, para o benefício de toda a humanidade. Então, tudo aquilo que é ordenado, tudo aquilo que é mandamento, não é arbitrário, é alguma coisa para o bem-estar. Então, veja o mandamento do capítulo 30, versículo 16. Se ouves os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando o Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e observando seus preceitos, seus estatutos e suas normas, viverás e te multiplicarás. É no sentido sempre positivo. É isso que Moisés diz repetidas vezes no Deuteronômio. Pare de olhar, ouça. Pare de falar, ouça. Crie um silêncio na alma. Ouça o instinto, ouça o desejo, o medo, a raiva. Esforce-se para ouvir a voz mansa e baixa até do que está sob o barulho. Então, o ouvir não é só o ouvir com o ouvido, é toda uma gama de sentimentos, né? De emoções que nós temos e que nós temos que usar também os nossos
nossas percepções, para perceber o que é que Deus quer de nós. Então, Shema Israel significa algo como ouça atentamente, dê à palavra de Deus sua atenção mais concentrada. Esforce-se para entender, envolva todas as suas faculdades intelectuais e emocionais. Faça da vontade dele a sua vontade. Então, faça da vontade de Deus a sua vontade. E assim, então, você estará ouvindo. Então, isso que significa, em profundidade, ouvir. Então, você saberá que o universo é o trabalho daquele que está além das estrelas, mais distante e ainda mais perto de você do que você é de si mesmo. E então, você amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Ouvir é uma arte. Então, quem realmente escuta, às vezes pode ouvir sobre o barulho do mundo, o profundo discurso do universo, a criação que canta uma canção para o seu Criador. E isso vemos um exemplo aí no Salmos 19, quando diz que os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Não há voz, mas a própria existência da criação já demonstra, né, que ela mesma é a glória de Deus. Ela por si mesma fala, né? Por si mesma, ela tem uma linguagem, sem usar a linguagem. Então, no silêncio do deserto, os israelitas ouviram a palavra, Davar. E alguém treinado na arte de ouvir pode ouvir a voz de Deus também no silencioso grito dos solitários, dos angustiados, dos aflitos, dos pobres, dos necessitados, dos negligenciados. E aí o Deuteronômio nos lembra isso, né? É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque você estará atento a todos. Você ouvirá o clamor de todos, nesse sentido. Pois a fala é o mais pessoal de todos os gestos. E a escuta é o gesto mais humano. É, ao mesmo tempo, o mais divino de todos os dons. Então, escutar, o mais divino de todos os dons. Então, Deus escuta e pede que nós escutemos também. Essa é a mensagem do ouvir. Ouvir tudo. Então, aí o mandamento mais central do Shema Israel, que é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, a unidade e a unicidade de Deus. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. As palavras têm que estar no coração. Ouvir é ter as palavras dentro do coração.